Nesse momento, daremos início ao painel 30, intitulado Desafios da Escrituração Contábil e Fiscal. Convidamos ao palco o mediador e os painelistas. Lecir dos Passos Guise. Por favor. Seja muito bem-vindo. Volney Cruz. Marluce Azevedo. Edgar Madruga. O mediador de nosso painel, Lecir dos Passos Guise, é vice-presidente da Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, contador, atua na área contábil há 39 anos, sócio da Escricom Contabilidade e Assessoria, esteve presidente do Sindicato dos Contabilistas de Tubarão e Região por 3 mandatos, foi diretor da Federação dos Contabilistas de Santa Catarina, esteve delegado e conselheiro do CRC Santa Catarina, foi vice-presidente de Relações Institucionais do CRC de Santa Catarina e atualmente é vice-presidente da Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor Lecir dos Passos Guise. Boa tarde a todos. É com muita alegria e satisfação que, junto com todos vocês, estamos participando deste maior evento da contabilidade brasileira e da América Latina. Buscamos conhecimentos e novas ferramentas para que possamos aplicar nas mais diversas áreas da contabilidade. Balneário Camboriú nos recebe de braços abertos. Vamos dar início à apresentação dos currículos de nossos palestrantes. E como vocês podem notar aqui ao meu lado, né, grandes feras em suas áreas de atuação. E para a gente não perder muito tempo, né, eu inicio aqui com o Volney. O Volney, aqui ao meu lado, Volney Cruz. Ele é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, coordenador de estudos e gestão de projetos estratégicos de fiscalização da Receita Federal do Brasil desde 12 de 2020, coordenador operacional de cadastros tributários e aduaneiros da Receita Federal do Brasil de junho de 2016 a 10 de 2020, assessor do secretário da Receita Federal do Brasil no período de 2 de 2014 a 6 de 2016. Então, eu passo a palavra ao Volney, que faça a sua apresentação. Volney, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Lecir. Uma boa tarde a todos. É uma satisfação imensa estar aqui participando desse painel. Fico muito feliz por falar a classe contábil, que é a minha formação original, digamos assim. E comecei a minha vida profissional atuando com contabilidade, na área de custos especificamente. Ingressei na Petrobras lá no início da década de 90 e fiquei até final da década de 90, quando então ingressei aí na atividade fiscal. Então fico muito honrado de participar aqui desse painel para conversar um pouco aqui sobre obrigações acessórias, que é, digamos assim, a nossa praia lá no âmbito da Receita Federal, né? Como foi lido aqui no currículo, eu atuo coordenando a atividade do SPED, que é bastante conhecida de vocês, né? Então, já estou desde 2020 nessa atividade e já circulei por várias áreas aí na administração tributária. Bom, sobre a questão das obrigações acessórias, vocês que convivem
diuturnamente com essa questão sabem da complexidade, né, que é este tema, né, porque isso decorre do nosso sistema tributário, que por sua vez decorre do nosso modelo federativo. Isso nos traz alguns limites, algumas questões sobre as quais a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, nosso modelo federativo, ele digamos assim, oferta aos entes tributantes a possibilidade de criar obrigações acessórias em relação àqueles tributos que cada ente administra. E dessa forma, só para a gente dar um exemplo assim, extremo, nós temos 5.570 municípios. Então, no limite, cada um desses municípios poderia criar, por exemplo, uma nota fiscal de serviço, né? Não é assim, obviamente, né? A gente, por sinal, está, nesse momento, trabalhando com um padrão de nota fiscal de serviço, Receita Federal em parceria com os municípios, com as entidades representativas dos municípios, para implantar. Isso já está em processo bastante adiantado. Na verdade, os sistemas já estão implantados, emissores e tal. O que está acontecendo nesse momento são, na verdade, a migração, né, a adesão dos municípios para o uso dessa plataforma que gerencia toda essa questão da nota fiscal de serviço eletrônica. Mas, no limite, né, como eu dizia, poderia ter um documento fiscal para cada município de serviço, né? Então, isso é o nosso jeitão aí do modelo tributário brasileiro. Com a reforma tributária, esse cenário mudará substancialmente, né? Então esse cenário tende a mudar substancialmente a partir da reforma tributária, e a gente espera que se torne efetivamente, como está previsto, um modelo mais simples, um modelo mais racional, digamos assim. Então vamos conversar um pouquinho aqui sobre o SPED, né, rapidamente, porque a ideia aqui não é ficar falando muito do que já aconteceu, mas de ideias, de conceitos que estão vindo aí e que afetará a vida de todos nós, tanto a administração tributária quanto de contadores. Então, o SPED, como é bastante conhecido de vocês, a gente não vai se deter tanto nessas questões. Mas o SPED é uma iniciativa bem sucedida nesse contexto aí das obrigações acessórias, nessa tentativa de dar alguma racionalidade a essa profusão de obrigações acessórias que a gente tem no sistema tributário brasileiro. Opa, não está avançando aqui. Opa, avançou. Então, assim, a ideia não é falar de cada um dos documentos fiscais, mas apenas para relembrar, no início do SPED, a gente teve ali, inicialmente, a implantação da nota fiscal de serviço eletrônica, que substituía alguns modelos que eram vigentes, basicamente a gente passando as coisas vamos dizer, do analógico para o digital, sem mudar substancialmente os processos, né, que existiam naquele momento. Isso basicamente foi passado para o digital. Processo longo que a gente enfrentou, digo a gente, as administrações tributárias como um todo, né, porque o SPED foi, digamos aí, um grande consórcio aí entre a administração tributária federal, estaduais, né, e municipais. Então, a gente levou um bom tempo aí para implantar todos esses documentos e até agora a gente ainda trabalha nesse processo, né? Então, como eu dizia, recentemente ocorreu a implantação aí da nota fiscal de serviço eletrônico, que na verdade está em processo de implantação, e isso sempre sofre adaptações. Agora, com a reforma tributária, a gente vai ter que rever algumas coisas, adaptar algumas coisas. Então, esse foi um primeiro, digamos assim, um primeiro bloco de instrumentos que foram implantados aí nessa iniciativa do SPED. É interessante dizer que no início do SPED houve meio que uma divisão ali de tarefas, né? No caso dos documentos fiscais, por exemplo, os estados lideraram mais essa frente, né? E a Receita Federal liderou mais a frente das escriturações, né? Então a gente teve num primeiro momento ali a ECD, né, em 2008, depois aos poucos foram sendo implantadas as demais escriturações, a FD ICMS-PI, né, a FD Contribuições, a ECF, em tempos mais recentes o E-Social e a FD Reinf. Então, para vocês verem como é um processo longo, que leva uma década ou mais do que isso para a gente
estruturar alguma iniciativa que tenha abrangência nacional. Bom, quero falar um pouco sobre uns conceitos que estão sendo, digamos, bastante discutidos no âmbito da OCDE. Né? As principais administrações tributárias do mundo têm se debruçado sobre esse tema, né, de como evoluir a administração tributária, o processo da administração tributária, considerando um cenário de digitalização, de forte digitalização, na verdade, transformação digital, né, que vem ocorrendo e que nos traz importantes desafios, e o modelo tributário atual ele traz importantes limitações ao mesmo tempo. Então, eles usaram uma nomenclatura, digamos assim, de administração tributária 3.0, mais anterior à administração tributária 3.0, a gente tem a 1.0 e a 2.0, e eu vou falar um pouquinho desses conceitos. A administração tributária 1.0, que é chamado de 1.0 por esses técnicos que vêm trabalhando nessa iniciativa, é aquele momento em que a gente ainda tinha um uso, digamos assim, intensivo de papel, se é que a gente pode chamar assim, né? Mas se usava papel ainda em grandes volumes, você tinha uma relação da administração tributária com os contribuintes, basicamente num modelo presencial, né? Então, essas eram as principais características. Os processos eram compartimentados e sequenciais, auditorias presenciais. Então, esse era o jeitão aí da administração tributária 1.0. E por falar em processos sequenciais, é importante também a gente destacar, vou destacar esse ponto porque isso é importante para a nossa conversa aqui. Esse é o jeitão que as administrações tributárias trabalham no mundo ainda hoje, tanto na administração tributária 1.0 como na 2.0. Então, o contribuinte precisa ter o seu registro na administração tributária, precisa ter um cadastro, só a partir daí que ele começa a fazer as suas operações, emitir documentos fiscais, fazer declarações, apurar os seus tributos, pagar. Né? Em algum momento ele vai ser fiscalizado, essas operações vão ser verificadas e, eventualmente, pode acontecer um litígio, né? o processo que a gente chama de contencioso, né? Tanto no administrativo quanto no judicial. Então, esse é o jeitão da administração tributária. Uma ou outra dessas fases pode acontecer em momento diverso, né? Por exemplo, você pode ser fiscalizado antes de ter pago os tributos, mas, via de regra, esse é o jeitão como as administrações tributárias trabalham no mundo, de maneira mais ou menos sequencial, digamos assim. A administração tributária 2.0 já começa a avançar um pouco mais nesse processo de digitalização, num primeiro momento mais em relação a documentos, né? Colocando esses documentos, tornando eles seja escaneados, né? Vocês devem lembrar, teve um momento em que a gente trabalhava muito nesse sentido de escanear documentos, e depois a gente passou a ter esses processos um pouco mais nato digitais, digamos assim, já nasciam digitais. Então, a gente teve esse momento e a administração tributária vai acompanhando esses movimentos, né? Então, as escriturações elas passaram a digitais também, né? Os bancos de dados começaram a acumular grandes volumes de informações e a gente precisou de ferramentas analíticas para trabalhar com esses dados que a gente recebia em grandes volumes, principalmente pelo SPED. Houve também, já no final dessa administração tributária 2.0, que é o momento que a gente está vivendo, né, uma transição da 2.0 para 3.0, do uso de inteligência artificial. Né? Então, mas aí, a partir desse momento, já começa a ter menos interação física dos contribuintes com a administração tributária. Né? No início, assim, começa a haver uma maior colaboração entre as administrações tributárias. Nesse ponto aí, é importante a gente destacar um movimento que teve para a alteração da Constituição, né? Tem a emenda constitucional que estabelece, ele praticamente obriga que as administrações tributárias cooperem entre si, que compartilhem cadastro, que compartilhem informações. Né? Então, o SPED nasce nesse contexto. Né? Então, depois da emenda constitucional, 42, se não me engano, há um movimento, acontecem os encontros nacionais de administradores tributários, e é nesse contexto aí que nascem os documentos fiscais eletrônicos, as escriturações, a partir dessa maior interação entre as administrações tributárias. Mas essa administração tributária 2.0, ela
começa já, de um bom tempo, a apresentar limitações, né? Porque é focada num conceito de cumprimento voluntário, né? Por um bom tempo, a administração tributária trabalhou, mas no conceito de uso da força, da coerção, né? Deixava as coisas acontecerem, em algum momento fiscalizava aí os contribuintes e, enfim, se iniciava quase que sempre um processo de litígio, e essa coisa tende a ser cara, tanto para a administração tributária quanto para os contribuintes, né? Então, esse modelo da administração tributária chamada de 2.0, ela tem essa limitação, porque ao tempo em que a administração tributária quer criar, digamos assim, facilitação para o cumprimento das obrigações tributárias, por ser um caminho menos caro, né, para todo mundo, precisa de muito investimento, há limitações de toda ordem, seja limitações por conta de que os custos se tornam cada vez mais elevados para acompanhar todas as mudanças que acontecem no mundo digital, seja por impor custos aos contribuintes, enfim, tem essas limitações. Uma coisa importante também a observar, que do jeitão que a gente conhece a administração tributária, a apuração e o pagamento dos tributos ele acontece em determinado momento, né? Existe o chamado período de apuração, né? Então os fatos acontecem por um certo período, depois se apura aqueles tributos e eles então são pagos. O problema disso é que o fato gerador se distancia das verificações, se distancia das fiscalizações e causa uma série de inseguranças nesse contexto de segurança jurídica, me refiro. Então, esse modelo também tem uma importante limitação, que ele não proporciona integração dos próprios sistemas de governo, né? Então, há uma baixa integração entre a administração tributária e outras funções de governo, o que que por vezes a gente perde eficiência, porque o governo tem uma riqueza, né, o Estado tem uma riqueza de informações muito grande que podem ser usadas nos processos tributários, para efeito de combate à fraude, sonegação, etc., e nem sempre isso é explorado devidamente. Então, aí é que vem a chamada administração tributária 3.0, né, que muda, em termos conceituais, muda substancialmente o jeitão de se trabalhar. Alguns elementos desses já estão acontecendo, mas outros ainda a gente vai levar algum tempo para implementar. A reforma tributária traz alguns desses conceitos também, já tem inserido ali na sua formulação, seu próprio desenho, alguns desses conceitos, né? E um desses conceitos é justamente a conformidade como desenho. O que significa isso? É que muitas das regras tributárias, seja de legislação, de cálculo de tributos, eles estarão inseridos nos processos do dia a dia da vida das empresas e dos cidadãos, né? Então, só para citar um exemplo, a gente está falando disso agora, nesse momento, por conta da reforma tributária, de oferecer um componente que os contribuintes podem inserir nos seus sistemas que ajudam a fazer os cálculos dos tributos, né? Então, isso é uma forma de a conformidade está presente ali de maneira mais fluida, né, de maneira mais tranquila, e não se esperar para que lá adiante, depois de um período de apuração e depois de um momento de que o contribuinte seja selecionado para fiscalização, que se venha a verificar essas questões. Então, as regras tributárias, elas estarão, digamos assim, fazendo parte do ecossistema dos contribuintes, né, de maneira que as operações já nascem mais conformes, já nascem mais corretas, vamos dizer assim, né? Então, o contribuinte é levado a fazer as operações de maneira mais conforme. Com isso, o fisco vai, então, ter atividades distintas das que ele pratica hoje, como, por exemplo, a necessidade de auditar mais sistemas dos contribuintes, né? Vai aumentar a sua capacidade de tributar em tempo real, né? Algumas dessas operações acontecem hoje, mas está se falando muito, por exemplo, de split payments no âmbito da reforma tributária. Isso é um exemplo aí de tributação em tempo real, né? E essa integração com outros entes, né, com outras funções de governos, ela tende a aumentar também substancialmente. Vai ser praticamente uma obrigação que os fiscos se integrem, que trabalhem conjuntamente, e com isso o sistema se torna mais racional, né?
mais algumas características aí dessa chamada administração tributária 3.0, é que se abre possibilidade, por exemplo, de identificação de anomalias em tempo real, né, um uso mais forte, mais intensivo de inteligência artificial, a possibilidade de se prever o comportamento do contribuinte, né, a partir do momento que a gente tem esse volume de informações, em que a gente participa mais da vida, do dia a dia, do cotidiano ali dos contribuintes, a gente vai conseguir prever o comportamento dos contribuintes, né? E a qualidade, ela é garantida já ali no momento que a transação ocorre, justamente porque as regras estarão nos sistemas. O fisco vai oferecer aos contribuintes essas regras de alguma maneira, seja por componentes que podem ser inseridos no seu sistema, seja por informações nas suas plataformas, nas plataformas do fisco, que podem ser acessadas pelos contribuintes, enfim. Essas informações estarão integradas ali no momento de que as operações ocorrem, e com isso a gente tem mais qualidade na informação e se exige menos auditoria, menos interação presencial. Okay? Então, trazendo aqui apenas algumas características dessa chamada administração tributária 3.0. Agora, falando um pouquinho das obrigações acessórias no contexto da reforma tributária do consumo, né? Vocês todos devem estar acompanhando aí todo esse movimento. A ideia aqui não é falar de reforma tributária mais profundamente, na característica dos tributos, nada disso, mas basicamente enfatizar algumas questões relacionadas às obrigações acessórias, né? Importante dizer que os documentos fiscais, eles ganham um protagonismo, vamos dizer assim, né? A ideia é que não se altere substancialmente, que não se dê cavalo de pau, como se diz no popular, e que se utilize a infraestrutura tecnológica existente atualmente, né? Então, por exemplo, os documentos fiscais eles permanecerão os mesmos. Eles basicamente serão ajustados com novos campos relativos a CBS, IBS, imposto seletivo, para que seja possível a gente coletar informações relativas a esses novos tributos, que permita cálculo, etc, etc. Então, serão mantidos esses modelos atuais de documentos fiscais, apenas segregando um conjunto de novos campos, um conjunto padrão de campos que serão inseridos em cada um desses layouts dos documentos fiscais existentes, né? Então, os dados serão informados via documentos fiscais e, a partir dali, o fisco fará, eu digo os fiscos, né? A Receita Federal, juntamente com o comitê gestor, né, que vai ser o responsável por gerenciar o IBS que é de competência dos estados e dos municípios. Então, uma vez emitidos os documentos fiscais, essas informações ingressam nas plataformas e são compartilhadas por esses entes que são os responsáveis por gerenciar os seus respectivos tributos. Então, os documentos fiscais eles ganham um protagonismo, inclusive fala-se, é um conceito que surgiu nesse momento, nesse contexto, é que o documento fiscal ele passa a ter característica de confissão de dívida para aquela operação, né? Não está falando da confissão de dívida do período de apuração, relativo ao período de apuração, mas daquele documento fiscal específico emitido. O documento fiscal ele tem característica ali de confissão de dívida, né? E a partir dessas informações que ingressam na plataforma do fisco, é possível montar painéis de débitos e créditos, onde o contribuinte vai poder, em seguida, fazer ajustes, dizer que alguma coisa não está adequada, propor ajustes, e depois isso gera uma declaração pré-preenchida, chamada declaração assistida. Essa é que é a ideia geral, então, dos documentos fiscais eletrônicos e das obrigações acessórias no contexto da reforma tributária, falando de forma bem singela, tá, pessoal? Sem profundidade aqui. Por último aqui, esse é o último slide, até adaptei da apresentação de um colega do SERPRO, lá no 16º ENAT, basicamente para a gente dizer que hoje o crédito numa operação de consumo ele é garantido a partir da emissão do documento fiscal. Então, o vendedor emite o documento fiscal, né, o adquirente paga por aquele produto, por aquela operação, e tem direito imediatamente ao crédito a partir da simples emissão do documento fiscal. Com a reforma tributária, uma premissa da reforma tributária é que o uso do crédito está condicionado ao pagamento.
Então, dessa forma, haverá uma interação entre o documento fiscal, né, e os meios de pagamento. Um receberá a informação do outro. O meio de pagamento receberá a informação da nota fiscal, né, do documento fiscal, e o documento fiscal, por sua vez, receberá no momento em que for pago aquele tributo relativo àquela operação, receberá também essa informação. Então, haverá dois fluxos, né? Um fluxo, a gente pode chamar de um fluxo fiscal e um fluxo financeiro. E aí a gente aproveita para falar do conceito de split payment, que já está na boca do povo, digamos assim, né? Mas não custa a gente dizer que o split, basicamente, né, é um pagamento dividido, em que vai a parcela relativa ao preço do produto para o vendedor e a parte do tributo relativa àquela operação vai para o fisco, né? No caso, para o comitê gestor, para a Receita Federal. Né? Então, existe mais de uma modalidade de split payment, tem que se convencionou chamado split payment inteligente, tem um outro que é baseado mais num percentual fixo para operações no varejo, e tem ainda um terceiro que é residual, que seria usado em operações em que não se usa os meios de pagamentos eletrônicos, por cheque e dinheiro, praticamente inexistente hoje em dia. Então, esse digamos assim, uma das estrelas da reforma tributária, aí, o split payment, né, e está suscitando bastante discussão, porque isso traz consigo aí uma revolução na forma como as coisas acontecem hoje em dia. Né? Então, como eu dizia anteriormente, ele está alinhado com o conceito da administração tributária 3.0, ou seja, o fisco atuando em tempo real, no momento em que as operações acontecem, e com isso incentivando até que as operações já nasçam de maneira mais conforme. O contribuinte, então, tende a ficar mais conforme pelo próprio desenho do modelo. Essa que é a ideia geral, a tal da conformidade como modelo. Então, aqui eu encerro a minha fala. Obrigado e devolvo a palavra aqui para o mediador. Muito obrigado, Paulo. Bom, pessoal, nós vamos seguir com o próximo palestrante e alguns questionamentos a gente fará após a fala dos três, certo? Só quero fazer jus aqui. Quem estava também escalada para estar com a gente era a Luciana Uchoa, que é sócia da Domingues, sócia também da nossa grande, que está aqui conosco, né? E a Marluce, né? Então, por questões familiares e de ordem que realmente não podia se fazer presente, né? Então, deixa aqui nossos agradecimentos. Então, estamos aqui com a gente Marluce Azevedo Rodrigues, né? A Marluce, ela é profissional atuante na área contábil, com mestrado em ciências contábeis, linha de pesquisa tributária, advogada com a OAB do Rio de Janeiro, pós-graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em FRS, né? E diversos cursos na área de planejamento societário e tributário, atuando na gestão de serviços contábeis e tributários para empresas na área de serviços e mercadorias há mais de 30 anos, tais como empresas de software, apoio marítimo, aéreas internacionais, portos, aeroportos, farmacêuticos, óptico, gás e serviços. Habilitada em coordenar equipes, em lidar com clientes internos e externos, ela me confidenciou que a Domingues Pinho possui em seu quadro mais de 600 colaboradores. Ela tem formação acadêmica, até em contabilidade, com registro no Conselho Regional do Rio de Janeiro, ciências contábeis pela Faculdade de Trevisan, ciências jurídicas e direito, com ênfase em direito tributário, na OAB do Rio de Janeiro, especialização em FRS pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrada em ciências contábeis pela FUCAP, e a tese ganhou o 18º Prêmio Contador Carlos de la Roque. A experiência profissional dela
na Domingues Pinho, como contadora, foi de 2007 a 2014, e até hoje, diretora. A Domínios Assessores Limitada, ela desde 1999 a 6 de 2014, sócia-diretora. E aqui foi vice-presidente da Câmara de Comércio do Brasil e Alemanha no Rio de Janeiro, conselheira suplente da Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, membro da Câmara de Comércio do Brasil e Noruega, e também atuações nas áreas contábeis e conselheira no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, de 2006 a 2008. Marluce, eu passo para você fazer uso da sua fala. Bem, pessoal, primeiro eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui falando com um público, para mim é muito especial, porque a minha vida inteira eu trabalhei com a contabilidade e tenho 41 anos de experiência, e tudo que eu fiz foi pensando no crescimento do profissional, no crescimento da nossa classe, buscando a qualificação, buscando a demonstração para os clientes, né, para as empresas, como é importante ter um profissional qualificado, como é importante ter uma empresa de contabilidade, ele pagando bem por isso, e ele recebendo uma excelente assessoria, uma excelente consultoria, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando em nome da Domingues e Pinho Contadores. É uma empresa que é do Rio de Janeiro, com outro escritório em São Paulo, e a gente já está no mercado há 40 anos. Eu não sei como é que eu passo. Falar dos desafios da escrituração contábil, né? Depois da fala do nosso profissional da Receita Federal, o Voney, ele é o chefe de toda essa mudança, né? Foi super importante, super interessante. Eu acredito que vocês também estão tendo essa oportunidade de escutar dele, né? De quem está à frente desse projeto, tudo o que está acontecendo. Então, é esclarecedor e vai trazer para a gente outros desafios, né? Desafio em quê, né, nessa escrituração contábil, né? Hoje, onde a gente está, né? A gente está no cenário globalizado, porque a gente não pode esquecer de tudo o que está acontecendo. A gente tem as regras contábeis internacionais, os CPCs sendo lançados. Nós estamos nessa luta, né, desde 2008, e eu dou graças a Deus porque foi super importante para todos nós contabilistas. Isso nos trouxe uma evolução à nossa carreira, a evolução nas faculdades, uma evolução no atendimento ao cliente. Então, e a gente está passando por isso tudo, né? Aqui tem muito rosto jovem, mas também tem a gente consegue ver que tem muita gente com bastante experiência, como eu, por exemplo. Que o contador, quando começa, ele começa muito cedo, né? Então, é aquela paixão que ele tem no atendimento. Então, esses desafios, nós estamos hoje nesse momento de evolução da nossa profissão e da evolução da parte tributária. A gente escuta há mais de 30 anos que ia haver a reforma tributária, eu acompanho isso desde cedo, e nada acontecia, e agora está acontecendo. Então, isso, eu costumo dizer que a nossa Receita Federal, o nosso SPED é uma coisa revolucionária que nos ajudou demais. Só que ela traz desafios, ela traz um movimento para o contador, para as empresas de contabilidade, um movimento super importante. E isso para todo mundo é muito bom, porque a gente evolui, né? Os desafios hoje, que todos nós já falamos aqui, as outras palestras, que é a captação. A capacitação, ela é super importante nesse momento, sempre foi, mas agora é mais ainda. Por quê? O contador, ele é um profissional
que ele é super imprescindível em qualquer empresa, para qualquer desenvolvimento de negócio, mas ele também precisa se capacitar, ele precisa estar atuante na área de software, na área de hardware, buscando novos conhecimentos. Esse desafio é muito grande. Agora, com a reforma, tudo que o Volney falou aqui, quais são os parceiros que nós vamos precisar para a gente poder alcançar todos esses desafios? A gente está aí na frente de uma situação que a gente pode dominar o mercado. Depende de nós. A gente pode vender o nosso serviço, a gente pode mostrar para o cliente aquilo que a gente já ouviu hoje. Eu tenho que estar perto do cliente, eu tenho que estar mostrando para o cliente o que eu faço para ele. Ele não pode simplesmente pagar um valor porque ele acha. Eu tenho que mostrar aquilo que eu faço, tudo que eu dou a tranquilidade. Lá na Domingos e Pinho, a gente costuma ouvir muito do cliente falar assim, eu pago tranquilidade. Então, essa tranquilidade vai ser mais importante hoje, porque a quantidade de mudança que a gente está tendo, esses desafios que a gente está acompanhando no mercado, a gente vai precisar estar cada dia mais capacitado. Outra coisa é ir além da conformidade. Por quê? Eu tenho que ter parceiro certo. A gente ouviu aqui a Alterdata, Conta Azul, tantos softwares, tantos sistemas para nos atender. Eu tenho que ter um parceiro certo. Eu tenho que ter certeza que aquele parceiro vai cumprir com tudo que o meu cliente que precisa. Se ele tem centro de custo, se ele tem que atender uma OCDE, se ele tem que fazer cálculo de preço de transferência, né, que o Transfer Price mudou esse ano também. Nós temos esse monte de obrigações acessórias hoje. Foi criada a DIRB, né? Todo mundo aqui já deve conhecer muito bem. E isso tudo é um desafio muito grande para a gente. A gente tem que ir além da conformidade. Como é que eu faço? Como é que eu atendo um cliente que tem isso tudo para atender a Receita Federal? Se eu não tiver um parceiro, eu tenho que ir muito além desse compliance. Eu tenho que ter parceiro. Por exemplo, o que o Volney nos explicou, a versão 3.0 do SPED, né? Imagina se a gente não tiver um bom sistema que nos dê segurança do que está sendo feito. Eu vou ter que buscar lá na Receita alguns dados, alguns itens para poder atender todas as conformidades, estar em compliance com o que eu preciso buscar para o meu cliente. Isso tudo, gente, valoriza a nossa profissão. Eu sinto o maior orgulho disso, porque a gente está fazendo, a gente está tendo a oportunidade de mostrar isso para o cliente. É muito importante. E uma outra coisa é a contabilidade sendo estratégica, né? Para o cliente, para o seu cliente, para a sua empresa, né? Para o seu empregador, ele está em conformidade, depende da gente. E eu tenho que ser estratégico. Eu tenho que ter um parceiro estratégico na parte de sistema e eu tenho que agregar o valor a ele, que é o que a gente já falou aqui em várias palestras. Eu tenho que mostrar para ele que ele precisa, ele pode ter mais crédito, ele pode pagar menos se ele fizer uma importação, se ele cumprir com todas as obrigações a tempo, se ele me entregar a documentação diariamente, ou quinzenalmente, ou semanalmente, que aí eu vou conseguir buscar uma alternativa para o cliente, eu vou poder mostrar que ele tem condições de ser mais eficiente, tanto na parte financeira. Eu posso prestar muito serviço, como já foi falado aqui. Lá na Domingos e Pinho, a gente presta serviço de BPO financeiro há quase 40 anos. Isso não é novidade lá para a gente. Então, a quantidade de serviços que nós fazemos. E o contador tem que ser consultivo. Aí a gente fala assim, tá tão difícil contratar. Nós fazemos a diferença. A gente está aqui para mostrar a diferença. E trazer para a gente os novos profissionais que vão estar aí atuando e fazendo cada dia, nos elevando, nos colocando numa posição de protagonistas. A gente tem que estar na frente. Aqui nós temos um professor, a gente tem que se qualificar, a cada dia mais
nos colocar à disposição do cliente. Então, esse profissional, a mudança do perfil mudou. Nós não vamos acabar. Isso é muita irresponsabilidade de quem falou isso durante anos em pesquisa. A gente só está melhorando, é o contrário, né? A gente está mudando, a gente está melhorando o nosso poder de atendimento, a gente está melhorando o nosso poder de convencimento. Nós hoje somos o que está na frente da batalha. A gente lidera a atuação financeira, contábil, fiscal de uma empresa. A gente faz a diferença de custos, a gente faz a diferença. Então, a contabilidade evoluiu e vai continuar evoluindo. Nós temos aí mais CPCs saindo, a parte de ESG, né, de sustentabilidade, vai trazer um outro olhar para os contabilistas também. E eu estou vendo que um monte de jovem, isso faz a diferença, juventude. Nós podemos mudar a cada dia. Nós já mudamos muito, mas a cada dia a gente deve mudar. Mas a gente tem que se qualificar para isso. E isso é uma atividade que é incansável. Como o colega falou, se você fizer 20 minutos indo visitar um cliente, 20 minutos estudando, 20 minutos ali questionando a situação do cliente, você faz uma mudança incrível no seu escritório, aí você vai poder fazer o faturamento de 150, 200, 300, 1 milhão. Depende de nós nessa evolução. Vamos evoluir. Nós somos os protagonistas. Nós estamos na frente dessa batalha. E vocês podem contar, eu tenho certeza, o Conselho Federal, com todos que estão aqui. A Receita Federal hoje tem uma série de aberturas com os contabilistas, os conselhos regionais. Então, vamos nos colocar na nossa posição da importância que nós somos. Ter orgulho disso. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Marluce. Dando sequência, para a gente também ganhar tempo, eu tenho aqui, que dispensa a apresentação, que todos já conhecem, né? O ilustre, né? Edgar Madruga. Para muitos ele é o Madruga. O Edgar Madruga, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Auditor tributarista consultivo e professor na BSSP, Centro Educacional. Coordenador de MBA nas áreas de contabilidade, compliance, direito tributário e holdings. Mais de 25 anos de experiência prática em auditorias, compliance tributária, inovações fiscais, SPED e educação corporativa. Coautor de 4 livros sobre compliance tributário, SPED e contabilidade e gestão de tributos, publicados pela editora e revista dos tribunais da editora BSSP. Com mais de 2.500 aulas, eventos e palestras em todos os estados. Não tem um estado que o nosso querido Madruga não visitou e não esteve lá palestrando e compartilhando o seu conhecimento. Quero aqui, né, passar a palavra para o mestre Madruga e que ele nos brinde aí com uma excelente palestra. Obrigado. Boa tarde a todos. Moço do céu, eu tô com inveja daquele povo lá, tá fazendo muito barulho aqui, vocês estavam muito quietos, eles ficam meio com vergonha aqui de falar, eu não sou meio assim, eu sou mais largado. Primeiro, né, não posso ficar de externar a minha enorme felicidade de participar desse painel, tão bem ladeado por essas pessoas tão especiais, com visões extremamente próprias, e me deixaram, por fim, muito bem, adorei esse pedaço da história, porque, por exemplo, ele é a Receita, né? Ele não pode contar os causos, eu posso, né? Ela aqui contida, né? Faltou o quê? Coragem? Não, experiência muita. Mas eu queria fazer um resumo muito do que ela colocou, que é uma pergunta que eu acho que responde muito.
O que você vende? Muitas vezes nós nos negamos a dizer que somos vendedores. Nós somos vendedores de nossa própria vida. Nós somos vendedores o tempo inteiro nas inter-relações. Nós somos seres sociais. Agora, no universo contábil, o qual foi um grande desafio que nós encontramos, o que vendemos até hoje, é possível continuar vendendo? O que pagou o feijão da contabilidade? E me perdoe aqui, minha querida Marluce, para não errar, o medo de errar o nome, Marluce, eu estava treinando 1000 vezes. Marluce, quando ela fala de um escritório de 40 anos, o que ela vendeu lá atrás? Ela usou um termo mais moderno, né? Mais moderno. Ela usou conformidade. Na verdade, atender esse leão, ou atender essas obrigações acessórias, sempre foi uma dor dos nossos clientes e nós, de certa forma exagerada, nos preparamos a isso. Bom, continuamos vendendo? Mas não tenha nenhuma dúvida. A pergunta é, seu modelo de negócio que lhe trouxe até aqui, lhe permitirá continuar no mesmo modelo? Olha as palavras do meu querido colega aqui da Receita Federal quando ele diz, e ele teve alguns pontos que o impacto da reforma tributária nos provoca. Então eu queria trazer aqui que a gente vê em eventos como esse tão grandiosos. Não é o robozinho ali do Gil, não, viu? Vocês querem um mágico. Vocês querem entrar naquela feira de negócios e achar um software que aperte um botão e saia tudo pronto. Tô mentindo? Nega não, porque fica feio, tá? Nega não que fica feio. Sabe qual é o problema desse nosso objetivo? É que a parte mais barata é o apertador automático do botão. E muitas vezes nos tornamos obsoletos sem entender o papel do poder da tecnologia na nossa vida. A tecnologia não substitui o ser humano, eu não tenho nenhuma dúvida. Talvez, quiçá, daqui a 20 anos, talvez, sei lá, a gente não pode prever o futuro. Mas, hoje, a tecnologia incrementa brutalmente. Tal da IA, inteligência artificial, está na moda agora? Moço, aquilo é incremento de produtividade. Muitas vezes, o sistema molecular funciona muito bem. Vocês conhecem o sistema molecular, não? Conhece. Contrata um moleque e bota para trabalhar, vai produzir muito mais do que ficar gastando uma fortuna com o sistema. Tô mentindo? E a gente às vezes fica preso em achar um sistema. Ou o custo do sistema, ou a conformidade, ou a adaptação desse sistema. Muitas vezes contratar seres humanos são ainda necessários dentro desse processo. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com as grandes mágicas que tem por trás. E aqui, ó, nesse slide eu peço desculpas que talvez ele ficou um pouco menor, talvez o pessoal esteja um pouco mais atrás. Mas o que ele reflete? Uma modelagem fiscal clássica. Isso aqui, ó, recentemente essa semana, eu até queria colocar um slide que tratava de uns caras descobriram uma nota fiscal de 3.500 anos atrás. Quem viu isso na internet? Você pode googar aí e ver. Moço, não é claro que não era nota fiscal, não era um recibo de uma compra de móveis. Pô, 3.500 anos atrás, moço. Acharam. O que nós estamos falando é que ter controle em cima de fatos econômicos. Então, o que é o clássico? Um fato econômico. O que é um fato econômico, professor? Vender uma mercadoria é um fato econômico, comprar um imóvel é um fato econômico. Isso desde sempre aconteceu. Se vem uma norma, eu vou chamar de norma, pode ser lei, e diz o seguinte, se esse fato econômico acontecer, você me deve um faz-me rir. Para quem? Para quem? Para o governo. E esse assunto é tão polêmico, tão polêmico, tão polêmico, que só está na Bíblia, né? Lembra? Dá César o que disse. Até pegadinha com Jesus fizeram na confusão lá. Olha, fala direito com esse negócio de imposto aí. Percebam a polêmica do que é pagar imposto. Mas no fundo é esse roteiro aqui. Aí o que acontece? O senhor fisco, ou o senhor governo, porque eu preciso ser mais justo com isso. O que ele pegava? Ele conseguia enxergar os fatos econômicos? Ele tentava. Por exemplo, quando ele faz para você registrar um imóvel no cartório, ele na verdade não está obtendo um controle para enxergar o fato econômico da transferência do imóvel? Pode apostar que é isso. Olha bem, o que o governo enxergou dentro de um processo clássico, aí já se vão ponhando nessa história aí. A repercussão contábil do fato econômico. Porque, meu amigo, a contabilidade é linda e é perfeita, por quê? Lá tá tudo, velho. Claro que eu quero a contabilidade. Por quê? Na contabilidade eu tenho as compras, não? Eu tenho as vendas, eu tenho patrimônio, eu tenho lucro, eu tenho tudo. E isso fez a facilidade dele tributar a partir da repercussão
contábil. E aí, gente, pode botar aí, ó, 50 anos, tá? Aqui não tem nenhum vivo que não viveu esta realidade. Chegamos nos tempos atuais, em que se trata do split payment, e ele foi muito econômico, com todo respeito ao meu colega. Rapaz, o bicho é potentoso. Eu chamo aquilo que ele botou, tem aquele slidezinho, Pix fiscal. Moço, você vai comprar uma mercadoria, a loja vai receber, vamos dizer, a mercadoria é R$100, certo? Estou aqui simplificando, viu, gente? Os dados não são verdadeiros, não. R$100. Aí, na hora de receber o cara que vendeu, você pagou 100, né? Ele recebe 80 e fica 20, uma espécie de retenção. Na verdade, vai para um Pix fiscal. Aí tu vai fazer a apuração, vai compensar de lá, vem de cá, tá pago. Isso vai transformar muita coisa. E joga fora esse modelo. Por quê? Porque a partir desse poder da tecnologia, o fisco começa a enxergar diretamente o fato econômico. Nós estamos, meus amigos, baseados em rastreabilidade de fuxiqueiro. Nós estamos brigando com a internet daqui, não estamos, não? Por quê? Porque a gente quer fuxicar, quer tirar foto, quer publicar. Moço do céu, a rastreabilidade está impactada. E este é o ponto principal da transformação do poder da tecnologia, que leva, de novo, olha aqui, ó. Eu vou voltar o slide para mostrar a vocês esse ponto aqui, ó. Volte, slide, volte, avance. O fisco tributava a partir da repercussão contábil. O fisco agora passa o quê? By pair, meu irmão. Ele vai tributar direto o quê? O fato econômico. É simples explicar para um professor, mas isso aqui é um monstro a ser devorado. Já dizia a esfinge de Tebas, decifra-me ou te devoro. E este é o processo de transformação. A rastreabilidade tomou outra dimensão. E aí, ó, trazendo um exemplo factual. Esse convêniozinho aí é publicado velho, coisa velha, viu? Ele é de 2016, porque ele altera. Ele é de 22, mas altera um de 2016. Para convênio de CMS, força de lei, tá? Só para... É uma lei que vale em todos os estados brasileiros. Sabe o que esse bichinho faz aí, não? Pede tudo, transforma todo mundo em fuxiqueiro. Todo e qualquer pagamento eletrônico, o fisco tem acesso desde 2016. Vendeu por marketplace, o fisco tem acesso. Vendeu no cartão, o fisco tem direto acesso. O fisco vendeu transferência bancária, tá ali no meio desse bolo aí, ó. Transferência bancária, o fisco tem acesso. Ah, deposita na minha conta que o fisco não me pega. Já tinha acesso. E tem um negócio em especial, porque foi a prorrogação, porque o pessoal não cumpria. E aí, como eles ficaram ali, teve um negócio bonito lá, você viu o cara lá, né? Uau, batendo palma. Eu quero um negócio aqui de vocês. Não, eu quero um negócio de vocês aqui. Presta atenção pra mim aqui. Quem quebrou o protocolo foi os outros. Eu vou arrumar confusão. Eu quero de vocês um negócio. Acabou minha inveja. Mas eu quero de vocês um negócio. Eu vou botar um parágrafo dessa lei, ok? Não? Na próxima. Eu só quero que vocês leiam para mim, ele junto comigo. Pode ser? Eu posso só pedir isso para vocês? O único pedido do Madruguinha? Então vamos lá, todo mundo junto. Vamos cadenciar, hein? Ó, todo mundo junto. Olha que exemplo lindo! Vocês conhecem alguém que vendeu no Pix e não tirou nota? Vamos cantar uma musiquinha que é clássica. Minha musiquinha clássica. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Moço, Santa Catarina. Estávamos aqui conversando. Primeiro estado brasileiro que já fez malha do Pix. Pará, começou a arrumar confusão também. Aí, ó. Meu amigo, aí só copia. Esses caras são tudo fuxiqueiro. Um conta pro outro. Se no seu estado não tem essa festa, prepare-se. Já está o palco montado. Podem trazer realmente o exemplo do Pará. Obrigado, viu? O exemplo aqui de Santa Catarina, que eu citar, que foi o pioneiro do país. Moço, eles já pegaram os Pix e já estão mandando cartinhas amorosas. Inclusive, o Chico chamou de cartinhas amorosas. Eu achei bonito, viu? Que é tipo assim... Oi,
Tudo bem. Apareceu a diferença aqui na sua contabilidade. Você tirou tantos mil de Pix e nada de nota. Lembremos, em valores idênticos. Isso é só um pequeno exemplo do poder da rastreabilidade, tá, gente? Mostrando a vocês a exemplificação um pouco prática do que a gente vem fazendo. E aí, abstraindo uma coisa que também a Maluz falou com muito legal. O que é gerar valor na vida das pessoas? Vocês estão vendo essa foto aqui? O que tem a ver com uma palestra? O que tem a ver de valor de serviço? Isso aqui é um planejamento tributário. Como assim, professor? Se liga aqui. Essa é uma casa de lá de milhares de anos, tá ok? Não? É, véia. Vocês estão vendo que o piso ela vai crescendo para cima, não? Sabe por quê? Porque lá tributava a ocupação do uso do solo. Então o que ele fez? Cresceu a casa para cima. Planejamento nas casas. Eu não estou falando de chiqueza, não. Quando você for lá em Paris, nem que seja pela internet, pelo Google Street, você vai ver que o último andar é telhado, mas é uma casa, viu? Ele baixa o telhado. Você pode ver, vai no Google aí. Sabe por que é aquilo? Porque o telhado não conta como casa. Como a tributação era por andar. Aí o telhado não contava como andar. Aí eles fizeram o último apartamento, telhado. Amsterdã tem um negócio chique também. As casas eram tudo estreitinho e compridas até o talo. Sabe por quê? Porque tributava pelo tamanho de ocupação da largura na rua. Olha bem, tributação influenciando a arquitetura. E nós temos, por exemplo, não é tributário, mas dentro de uma analogia de uso de solo, no Brasil, porque agora se valorizou tanto as varandas nos apartamentos, porque ela compõe uso de solo em escala menor. Recebam o poder de adaptação, de gerar valor na vida dos nossos clientes e fazer negócio. É isso aqui que é o futuro da contabilidade. É tributário? Sim, mas não precisa ser só tributário. Às vezes, o cliente está precisando de psicólogo. Ou de mágicos. Mas nem sempre a gente resolve. O que eu quero dizer a vocês é, resolvam e gerem valor na vida do seu cliente. O tributário, aquilo que pagou o feijão, se torna uma commodity. Ele usou um termo ali bem pequenininho, me perdoe, mas foi assim, ele falou apuração assistida. Também outros estados usam pré-apuração. Mostra como é que foi o imposto de renda pessoa física da gente, não? Pessoa física sem grande variação patrimonial, qual foi o índice de acerto? Já veio os... Rapaz, quem aqui não teve um cliente que se arrebentou com aquele negócio das aplicações financeiras que deu merda, que apareceu? Saldo inicial, olha, tem uns aqui, porque vocês não estão olhando para mim, né? Tem uns aqui, ó. Saldo inicial, porque ele não declarou, 0. Saldo final, 200 mil. Ô, menino, explica a variação patrimonial, tirou nota, resolveu. Tá aí um exemplo. Lembrando do Sinter, projeto Sinter, os cartórios mandando todos os imóveis, já está aparecendo, hein? Ainda sem valor. Ele citou o convênio, que é para nota fiscal, mas vem junto. E a reforma tributária trabalha que o valor pode ser estabelecido corrigindo uma discussão jurídica. Prepare-se para vir os imóveis com valores já incluídos nos nossos impostos de renda. Resumindo, quem é que em abril, não, mudou o prazo, né? Quem é que mais ia pescar? Agora vamos ter que gerar outro tipo de valores. Que valores, senhores? Não seja um pato. Você conhece a história do pato? A história do pato é o seguinte, pato anda, mas anda uma merda, todo torto. Pato voa, mas pish, vai ver o bicho decolar para você ver. Pato nada, mas merda também. Pato mergulha também. Mas ele faz alguma coisa bem feita? Não. E aqui está um ponto principal. E uma mensagem final da minha participação a cada um de vocês. Contabilidade, ela se mostra num novo papel excepcional, mas exigirá maior poder de conhecimento. Não adianta a gente aqui, seja você empresário, seja você aqui um estudante, seja você chefe, seja você peão. Não se engane, há uma brutabilidade, uma brutal carência de profissional qualificado. E a reforma tributária só agrava essa necessidade de qualificação. Quem chega primeiro bebe água limpa. E a mensagem que eu lhe digo, se você não quer que seja um pato, seja o maestro da sua carreira, seja o maestro do seu negócio, tome protagonismo. Eu sei que é uma merda a gente tirar a bunda da cadeira, perdão, ao contrário, botar a bunda na cadeira para estudar. É melhor pescar, é melhor para... Hoje tem, né?
Como é que é o negócio? Open bar, open food, né? E como é que é o negócio lá? Ai, rapaz do céu. Já tô preparado, papai. Vou largar esse terno, ó. Claro que eu vou pra lá, meu filho. É bom demais. Mas não se esqueçam que lazer faz parte da vida de todos nós. Mas o poder que vamos vender é o poder do conhecimento. Seja maestro da sua vida, seja maestro do seu negócio, seja maestro dos seus clientes e você terá um futuro. E encontremos, quem sabe, em espírito, daqui a 30 anos, no próximo Congresso Brasileiro de Contabilidade. Que Jesus abençoe a todos. É uma honra tremenda para mim estar aqui. Eu queria, nesse finalzinho, fazer alguns agradecimentos. Acima de tudo, a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria falar da Marisa, que, em especial, representando ela, todos os conselhos. Meu querido Aécio Neves, nosso presidente, que também contribui, também em nome dele, de falar de tantas pessoas. Eu queria agradecer a BSSP que me traz aqui. Eu queria também a NetSpeed, que também aqui, software contábil. Vocês viram uns aqui, né? Vão lá visitar o stand, um software extremamente adaptado a esse novo cenário. Vão conhecer os meninos da NetSpeed ali. Rogério vai estar lá para te atender divinamente bem. Servir um café coado? Não, mentira. O café é da máquina. Fazer o quê, né? Mas fica esse convite especial para que vocês conheçam a NetSpeed, conheçam o stand da BSSP. E vamos lá. O que a gente faz? Pós-graduação. Mexemos com a educação, acima de tudo, acreditando que podemos contribuir para o mercado contábil no poder do conhecimento e a transformação. Jesus abençoe a todos e em especial a cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, pessoal, o Madruga é essa pessoa formidável que a gente já conhece de longas datas, né? O pouco que a gente às vezes para conversar com ele. Tive a oportunidade de um evento em São Paulo, conversar com ele, onde fui apresentado. Então, é essa pessoa, né, que com essas mudanças, ele transmite aquilo que o profissional da contabilidade deve fazer. É sempre estar atualizado e buscando novas tecnologias, né, para poder, assim, se desenvolver. Eu gostaria aqui, pelo adiantado da hora, eu tinha 3 perguntas aqui para questioná-los, né? Não vamos alongar, porque depois também nós temos outras palestras. Gostaria de agradecer a cada um de vocês, né, especialmente a vocês todos que aqui estão. E só passaria o microfone rapidinho para as considerações finais, né, de forma breve, e esse público maravilhoso que está aí nos assistindo. Bom, mais uma vez agradecer aqui a oportunidade, o convite para participar desse evento aqui grandioso, né? Primeira vez que eu participo de um evento dessa dimensão, né? Como eu disse, uma satisfação enorme por ser da área contábil, por ter vivido ali no início da minha carreira esse momento como contador, né? Depois acabei desviando para outros caminhos aí, mas vez por outra a gente se depara com questões contábeis no meio do caminho. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. Nessa nossa fala aqui, eu acabei não enfatizando questões que eu acho importantes, que os 2 colegas aqui falaram, e eu reafirmo que essas mudanças que estão aí acontecendo, que estão por vir, especialmente por conta da reforma tributária, nesses novos conceitos que estão sendo trazidos aí nesse contexto, eles abrem realmente muitas possibilidades para os contadores, né? Os contadores serão, na minha visão, também protagonistas nesse processo. Há uma parceria muito grande da Receita Federal com a categoria dos contadores, nós temos uma proximidade grande com o CFC. O CFC sempre é convidado aos debates, quando há implementações de vulto, implementações mais relevantes, o CFC, assim como outras entidades da classe contábil, são convidadas ao debate. Então, há uma parceria da Receita Federal de longa data com os contadores. E essa parceria certamente vai continuar ao longo do tempo. Então, é uma satisfação enorme ter participado aqui desse momento e até uma próxima oportunidade. Bem, agradecer a todos a atenção, agradecer a oportunidade de estar aqui
e que vocês, que todos nós, né, que eu também me incluo nisso, a gente aproveite mais essa oportunidade que o Brasil está dando para nós, que é o autoconhecimento, a busca da melhoria dos nossos processos, a busca da melhoria das nossas informações, sermos consultivos e nos disponibilizar sempre. Parabéns por todos nós que estamos aqui e que tenham uma excelente noite de evento, né, que a gente já tem ainda muita coisa para fazer hoje. Obrigada, hein? Acho que eu já fiz os meus agradecimentos, mas eu queria só reforçar minha gratidão aos que me ladearam aqui. Eu fico muito agradecido e feliz de poder ter esperado ter contribuído. E a cada um de vocês, convite para o cafezinho, né? Eu falei onde tinha, mas não falei. Quiserem, estarei aqui até amanhã, aí por conta, então, quiserem prusear, quiserem falar mal de mim, pode falar, mas fale bem, não tem aquele ditado, não. Brincadeira, gente. Mais uma vez agradecer, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom, um momento realmente especial, um belo painel que foi apresentado, e nós expressamos nossa profunda gratidão por suas valiosas contribuições ao nosso evento. Suas apresentações não apenas iluminaram temas, mas inspiraram os participantes a buscarem novas perspectivas e soluções inovadoras em suas áreas de atuação. Nós reconhecemos o tempo e o esforço dedicados para compartilhar seus conhecimentos e experiências conosco. É graças a especialistas como vocês que conseguimos enriquecer o debate e promover um ambiente de aprendizado e crescimento mútuo. Como forma de agradecimento, queremos presenteá-los com uma lembrança especial desse evento. Esse presente é uma demonstração da união das entidades contábeis. Por favor. Não, eu passo para deixar. Agradecendo vocês. Muito obrigado pela valiosa contribuição de vocês. Tenham todos uma boa tarde. Nós vamos agora fazer algumas fotos aqui. Pedimos que vocês fiquem ainda. Muito obrigado a todos. Essa é a famosa. Nossa programação ainda continuará. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado.